programa trazendo informações importantes relacionadas à odontologia. E você pode interagir conosco aqui, 992053030, 992053030, manda para cá a sua pergunta que o Caio responde. O nosso tema de hoje é: eu preciso usar aparelho? Preciso ou não preciso? Caio, quais são os critérios que a odontologia adota para uma pessoa usar ou não aparelho? Geraldinho, pergunta muito importante, né? E claro que sempre é muito importante que o paciente opte por passar por avaliações corriqueiras, avaliações que sejam feitas de maneira periódica, para entender que na verdade ele necessita, se é de aparelho, se é de outro tipo de tratamento. Mas hoje a gente vai se até a falar relacionado a esse tema, relacionado a esse procedimento ou área da odontologia que tanto evolui ao longo dos anos. Eu me arrisco até a dizer que é uma das áreas da odontologia que mais evoluiu na última década, né? Talvez a ortodontia. Então, o que seria algo de difícil acesso há 10, 15, 20 anos atrás, né, o aparelho ortodôntico, hoje é um tipo de tratamento extremamente acessível para a população e que traz benefícios muito importantes para a qualidade de vida do ser humano. Então, quando o paciente entende a importância do uso do aparelho ortodôntico e compra essa ideia de que o aparelho ortodôntico é um tratamento de saúde, né, e não um tratamento cosmético, como muita gente infelizmente encara, o aparelho ortodôntico vai ter um ponto positivíssimo na vida do paciente, tendo em vista os benefícios que ele pode trazer para a qualidade de vida de maneira geral, né? Então, primeiro fazer esse apanhado de como mostrar como é importante o paciente entender que o aparelho ortodôntico se trata realmente de um tratamento de saúde, né? Porque infelizmente, por se tratar de um objeto, porque o aparelho é um objeto, muita gente confunde isso com o fato de estar colocando algo cosmético, como se estivesse colocando, por exemplo, um acessório, né? Ou até estético também, né? Ou até estético, né? Muita gente considera aquilo como algo bonito, que vai chamar mais atenção, principalmente os adolescentes, os jovens, né? E a gente sabe que não. O aparelho ele tem o seu papel e não é um papel cosmético, não é um papel estético, não é um papel acessório. Ele tem um papel de saúde, né? Como um aparelho auditivo, como uma prótese de membro, como qualquer tipo de artifício que também seja um objeto, mas que traz benefícios à saúde, né? Não somente com relação à estética ou à parte cosmética. Mas a gente também vai falar sobre a importância do paciente entender alguns sinais, né, que o organismo, que a arcada dentária ou o seu organismo como um todo dá a esse paciente, alguns status, alguns sinais que pode estar relacionado à possível necessidade de se usar o aparelho ortodôntico. E hoje eu trouxe 7 sinais, né? 7 sinais de que o paciente possa ter e que ele mesmo possa examinar em sua casa, até no autoexame na frente do espelho, que isso pode ser um indicativo de que ele precisa usar aparelho. Claro, eu não trouxe sinais de que o paciente não vai conseguir perceber. Por exemplo, uma mordida cruzada, uma mordida aberta, anterior, posterior. Isso aí o paciente não vai conseguir, é algo muito mais específico. Mas são casos mais simples que o paciente em casa mesmo ou através de alguns sinais ele consegue perceber que se não precisa usar aparelho, pelo menos precisa passar por uma avaliação ortodôntica. Primeiro sinal, ele é claro, é um sinal evidente, qualquer pessoa consegue perceber, que são os dentes tortos, né? Que na odontologia a gente usa um termo técnico, dentes apinhados. Em alguns momentos da literatura usou até o termo acavalado, né? Dentes acavalados, mas não tem nenhuma relação com o animal, pelo fato deles serem intramelados, né? Dentes tortos que estão ali um sobrepondo o outro. Hoje o termo mais utilizado são dentes apinhados, né, na literatura, mas que nada passa dos famosos dentes tortos, né? Dos dentes entramelados, como as pessoas costumam falar. Ah, Caio, mas
eu tenho dentes entramelados, tenho dentes tortos e nem por isso tenho vontade de usar aparelho. É um ponto-chave. O paciente não ter vontade de usar é um ponto muito importante, porque muitas das vezes, se ele não tem vontade de usar aparelho, ele não vai ser um paciente colaborativo. Mas o que eu posso te falar é que os dentes tortos, apinhados, ele não traz um prejuízo somente estético, né? Além de esteticamente não ser interessante, esse tipo de problema, ele traz uma dificuldade na higienização da arcada dentária. Então, quando você usa a escova, ela não terá acesso a esses dentes que estão sendo sobrepostos por outro. O próprio fio dental tem mais dificuldade de ser introduzido nessas regiões. Então, esse paciente vai ser um paciente que fatalmente será mais facilmente acometido pelo acúmulo de biofilme, pelo acúmulo daquela massa esbranquiçada que, não sendo removida, pode gerar o aparecimento da doença cárie ou até mesmo das doenças gengivais, como gengivite, até mesmo a periodontite. Então, o dente apinhado, o dente entramelado, o dente torto é um sinal claro de que você precisa usar aparelho, e é importante você ter a consciência de que o aparelho trará benefícios incalculáveis para a sua vida, para a sua qualidade de vida. Inclusive, o ouvinte faz uma pergunta aqui interessante. Por quanto tempo eu devo usar o aparelho? Esse caso do tempo de uso do aparelho é individual? Isso, cada caso é um caso. E a gente tem que analisar porque cada caso apresenta um grau de dificuldade diferente. Porém, a gente nunca analisa, eu nunca gosto de dizer o tempo que o paciente está com o aparelho, mas sim os meses que ele compareceu à manutenção. É até mais importante, né? É muito diferente o tempo que ele está com o aparelho em boca das manutenções que ele fez seguidamente. Por exemplo, existem casos de pacientes que dizem pra gente que eu uso o aparelho há 4 anos, mas quando a gente vai ver lá na ficha de presença do paciente, o paciente compareceu a 12 manutenções. Então ele usa o aparelho há 4 anos, né? Ele está com o aparelho na boca faz 4 anos, prejudicando a vida dele. Mas manutenções ele fez 12, um ano praticamente, de maneira nem seguida. Então talvez se ele tivesse sido seguido aquelas 12 manutenções sem falhar, ele já nem tivesse com o aparelho em boca. O mínimo de manutenções é uma por mês? Ou varia também? Varia, Geraldo. A gente tem pacientes que, por exemplo, fazem manutenções ortodônticas de 15 em 15 dias, porque o caso pede. Mas em geral, em regra, basicamente, falando genericamente, é uma vez por mês, a grande maioria dos casos. Então comparece uma vez por mês e faz essa manutenção. 95% dos casos funciona dessa maneira. Somente casos especiais que precisam de um pouco mais de atenção, a gente realmente, em contato com o nosso ortodontista, que é minha irmã e minha sócia, a doutora Kátia, ela vai repassar para o paciente a necessidade dele. Existe algum caso da odontologia que você tenha já presenciado ou ouviu falar no caso da ortodontia, né? Rapaz, esse caso aqui era muito difícil, a situação aqui estava difícil demais. Os dentes estavam tortos demais, estavam entramelados demais. Teve esse caso já ou não? Temos casos que realmente chamam a atenção. Depois vou até te mostrar um caso que a gente tem anexado aqui, documentado, para que você possa entender o que eu estou falando. Né? Os casos mais difíceis da odontologia, casos de resolver, realmente são casos que precisam de intervenções cirúrgicas, né? Casos que necessitam de intervenção da cirurgia ortognática. São aqueles casos que o paciente tem o queixo mais crescido, né? Que apesar da gente conseguir corrigir a arcada dentária, né? Deixar os dentes bem alinhados e bem posicionados, porém aquela proeminência, muitas vezes, ou seja, ou da maxila ou da mandíbula, e aí sim precisa passar realmente por um tipo de intervenção cirúrgica específica que é uma cereja do bolo para o caso do paciente. E isso aí somente isso aí vai realmente trazer a qualidade de vida para esse tipo de caso, que também eu falo novamente, não é a maioria dos casos, são sim a minoria de que precisa passar por intervenção cirúrgica. Nós acompanhamos alguns pacientes que precisam e logo após a finalização do tratamento eles são encaminhados para passar por essa cirurgia. Muito bem. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, vamos ouvir.
Bom dia, Geraldinho. Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria que você me respondesse. Deixa eu só voltar aqui a pergunta. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, doutor. Doutor, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Minha menina usa aparelho. Ela pode fazer a limpeza no posto? Ela pode ir na UBS fazer a limpeza? Pode, com certeza, nada impede, né? A gente sempre tem esse indicativo de que o paciente que tiver acesso a um dado básico de saúde, né, ele pode fazer sim a limpeza, inclusive é um cuidado a mais que ela vai ter com a saúde bucal dela. O aparelho ortodôntico não impede o paciente de fazer nenhum tipo de cuidado extra que ele possa ter com a casa dentária. Ele vai estar fazendo o papel dele da ortodontia, porém, se o paciente precisar, porventura, de fazer uma restauração, ele pode fazer. Se precisar de fazer uma limpeza, como foi o caso da pergunta da ouvinte, pode fazer sem nenhum tipo de problema. Então, a gente realmente indica que o paciente procure ter esses cuidados ainda redobrados com a higiene bucal. A pergunta que da nossa ouvinte despertou, inclusive, uma outra curiosidade. O serviço público hoje já conta com essas questões da ortodontia também ou não? Não. A gente não tem disponível, por exemplo, ortodontia no serviço público. A gente tem ortodontia disponível hoje de maneira muito mais acessível, claro, em clínicas particulares. Inclusive, nossa clínica é referência em tratamento ortodôntico, né? Temos pacientes de toda a região de Seridó, cidades circunvizinhas, cidades adjacentes, que procuram a gente para tratar, porque a gente tem um quadro de profissionais que são realmente especialistas no assunto. Especialistas, quando eu falo especialista, não é profissional que tem experiência no assunto. Além da experiência, são profissionais que depois da graduação fizeram um curso de especialização somente em aparelho ortodôntico. Não? Então, são 3 anos a mais da graduação somente dedicado a esse tipo de especialização. Caio, depois da remoção, né, da retirada do aparelho, eu também preciso manter os cuidados? Com certeza, cuidados que são inerentes à vida inteira, né, que são para a vida toda, e também ter o cuidado de usar as contenções ortodônticas. Né, o que é uma contenção ortodôntica? A contenção ortodôntica é um dispositivo móvel, né, ou fixo, no caso dos dentes principalmente inferiores, né. No caso dos dentes inferiores, ela fica praticamente invisível, fica por trás dos dentes, coladinha, o paciente não dá para ver. No caso superior, geralmente são contenções móveis, que o paciente precisa usar de acordo com a prescrição do seu ortodontista, né, para manter aqueles dentes na sua posição do tratamento ortodôntico finalizado. Então isso é muito importante também para que o tratamento tenha um sucesso a longo prazo. É essa adesão ao uso da contenção ortodôntica. Eu estou perguntando ao Caio que, por exemplo, eu uso a contenção ortodôntica aqui, mas o apresentador do programa aqui tem alguns momentos que não é cuidadoso, né? E por incrível que pareça, apesar de estar coladinho lá na parte de trás, já cheguei para Caio uma vez, aí, Caio, arrancou aqui, tá torado aqui, tá quebrado. Tem isso também? Apesar de estar colado, consegue quebrar? Exatamente, o caso de Geraldinho, quando ele nos procurou, ela estava em posição, porém alguns dentes já tinha descolado a contenção. A gente precisou realmente recolar. Por isso que é importante fazer visitas periódicas ao dentista. E com relação à contenção, sempre a gente indica que faça manutenção da contenção de 6 em 6 meses. Apertar a contenção, fazer algum tipo de ajuste para que ela sempre esteja realmente servindo para o caso do paciente. Agora, até uma pergunta frequente, né? Depois que eu uso o aparelho, né? Depois da remoção do aparelho, eu preciso ter cuidado na alimentação, no que comer, para evitar, por exemplo, que a contenção possa danificar, quebrar, por exemplo? Geraldinho, eu costumo indicar os cuidados com a alimentação mais quando está usando o aparelho. Porque a contenção, por mais que seja fixa, ela é mais difícil de quebrar do que o próprio aparelho. E é mais fácil de recolar também. É algo mais tranquilo. Não vai trazer um prejuízo. A contenção descolou agora, hoje à tarde vai o dente se movimentar. Não é bem assim. Tem um prazo. Então é mais tranquilo. Claro, eu sempre indico e digo ao paciente que hoje a gente tem acesso a 2 objetos que são substanciais e importantes demais para a nossa vida, que é o garfo e a faca. Né? Então você tendo acesso a esses instrumentos, você consegue cortar o alimento e introduzir em sua boca. Então eu acho que a gente já passou dessa época de pegar com a mão, de estar roendo o osso duro, de estar tentando quebrar osso com os dentes, porque aí vai estar trazendo prejuízo para os seus dentes no geral. Não só para a questão do aparelho, né? É um risco que
você corre de, por exemplo, fraturar um elemento dentário e um prejuízo muito grande. Muito bem. Aqui tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, vamos ouvir. Vamos ouvir. Pergunta ao doutor Caio, quanto tempo a pessoa pode usar, quantos anos a pessoa pode usar prótese? Que eu tenho 2 próteses, uma superior e uma superior, já faz muitos anos que eu uso ela, viu? Mas eu estou pensando em extrair todos os dentes e colocar a chapa completa, superior e inferior. O assunto não é sobre prótese, né? Mas para a gente gente responder, para não deixar nossa ouvinte Marinês sem resposta. A gente responde sim, viu? Marinês, o uso da prótese, a gente indica que seja pelo máximo de 5 anos. Porque depois que passa esse tempo, há uma reabsorção óssea normal desse rebordo do paciente e também há modificação na própria estrutura da prótese. Então ela não vai ter a mesma, vou usar um termo popular, a mesma serventia, por exemplo, de uma prótese que esteja bem adaptada e que esteja confeccionada mais recentemente para o paciente. Claro, a gente sabe que o paciente já é adaptado àquela prótese, muitas vezes não quer trocar, mas é importante fazer a troca e passar de novo pelo período de adaptação com a prótese nova. Eu sempre gosto de indicar a cada 5 anos fazer a troca da prótese dentária. Caio, ainda voltando para a questão do aparelho dentário, né, do uso, né, dele, a gente fala aqui numa perspectiva de jovens, né, adultos, né, que necessitam do uso do aparelho, mas quando a gente pensa em crianças, por exemplo, né, crianças que estão na fase inicial da dentição, aquela criança, você pode diagnosticar naquela criança já se ela pode ou não usar o aparelho. Tem crianças que você já consegue visualizar se aquela criança ela não vai necessitar do aparelho ou aquela criança vai necessitar. Tem isso também? Pergunta excelente, Geraldinho. Porque a gente sabe que hoje existe a ortodontia preventiva, né? Que a gente tem acesso principalmente inclusive na clínica a gente tem alguns pacientes que são acompanhados. Essa ortodontia preventiva é feita justamente nesse período de dentição mista, quando o paciente ainda está trocando os dentes. Então muitas vezes ele nem precisa passar pelo uso do aparelho fixo. Um aparelho móvel bem planejado, né? Ele consegue usar esse aparelho móvel, esse aparelho consegue fazer com que esses dentes fiquem em uma posição adequada e que quando a dentição permanente fique totalmente formada, já nem precise mais usar o aparelho fixo, o aparelho convencional. Então são realmente manobras que são feitas ortodônticas e que o paciente tendo adesão e tendo os cuidados necessários consegue ter um sucesso muito grande, muitas vezes nem necessitando de usar aparelho, por exemplo, na adolescência. Caio Alves é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, a clínica odontológica que fica localizada na Avenida Seridó, 384 no centro. O telefone para contato, anote aí, 998910201, 998910201 ou 3421-4421. Instagram é @Caicó Sorridente. Caio, obrigado pela participação e até a próxima oportunidade. Obrigado, Geraldinho. Avisar os pacientes que queiram fazer a sua avaliação ortodôntica, né? Você pode marcar essa consulta, essa avaliação inicial de forma gratuita. Você marca pelo nosso WhatsApp, fala com Leila, agenda a sua avaliação, passa por essa avaliação minuciosa e aí sim você vai ter acesso realmente a esse tratamento que pode revolucionar e trazer muita qualidade de vida para você.